A paz do Senhor, amados, Deus abençoe a todos. Quero desejar para vocês um excelente dia e eu convido você para meditar conosco no texto da Palavra de Deus que está aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. Especialmente eu quero ler o capítulo 12 e o versículo de número 1, 2 e o 3, que diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente, do seu bocado comia, e de seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como uma filha. Meus amados, esse texto que nós acabamos de ler, especialmente o capítulo 11 e o 12, completos, não vamos ler por questão de tempo, ele nos trata de um assunto muito importante. Quando conta-nos esse texto do pecado e do homicídio cometido pelo rei Davi. O rei Davi, que foi o grande e ilustre rei de Israel, conhecido pela sua envergadura, pela sua força, pelas suas guerras, pelas suas batalhas, pelas grandes conquistas que este homem teve, principalmente porque Deus o ajudou a vencer tão grandes batalhas. Este homem, ele estava, quando o exército, o povo de Deus, saiu para guerrear, ele ficou em casa e viu uma mulher que se banhava no terraço de sua casa, e a Bíblia diz que ele convidou aquela mulher, ela veio à sua casa e ele coabitou com aquela mulher, e ela engravidou e mandou dizer para ele que estava grávida. Aquela mulher era uma mulher casada, ela era esposa de Urias, o heteu, um servo de Davi, um servo do exército, um soldado do exército de Israel, e que Davi se deitara com a sua esposa e ela engravidara. Ela mandou dizer a Davi que estava grávida, a ponto de Davi tomar algumas decisões, digamos, erradas, tentando corrigir a sua falha. E a Bíblia nos mostra que naquelas idas e voltas, Davi resolve mandar buscar o esposo daquela mulher para que ele pudesse se deitar com ela, com o intuito de encobrir o pecado que havia cometido ou passar uma imagem de que aquela gravidez que ela estava a partir daquele momento era do seu próprio esposo, quando na verdade era de Davi. E a Bíblia nos conta que Urias, ao chegar no palácio, não quis descer para sua casa, alegando que era inconveniente ele ir se deitar com a sua esposa, enquanto o exército de Deus estava travando uma batalha muito significativa no campo de batalha. A ponto de que Davi insiste com ele, e não conseguindo êxito com essa conversa, Davi resolve mandar uma carta para Joabe, para que Joabe colocasse Urias na frente do campo de batalha, onde a batalha fosse mais severa ainda, a ponto de que Joabe obedeceu e que colocou Urias na frente do campo de batalha, e veio que muitos soldados de Israel morreram naquele dia, inclusive Urias. Um pretexto para que Davi pudesse se apropriar ou se apossar da viúva, a esposa do Urias, do soldado Urias, né? E assim aconteceu exatamente como Davi planejou. Tudo ocorreu conforme o seu desejo, o seu intento, o seu projeto. A Bíblia nos conta que Davi mandou buscar, depois do luto, mandou buscar Betseba e a teve por esposa, né? Mas interessante, queridos, que pecado para Deus é sempre pecado.
Não existe esse negócio de um pecadinho, ou Deus se agrada de meio isso. Não existe. Pecado para Deus é pecado em qualquer ótica, né? E o texto do capítulo 12, que nos relata a história onde o profeta Natan, ele vai ao rei Davi. Quando chega ao rei Davi, ele traz essa parábola, essa história de que um homem muito rico e um outro muito pobre. O rico, como diz aqui, tinha muitas ovelhas, tinha muitas vacas, tinha tudo. Era o rico que tinha tudo e tinha o pobre que só tinha uma cordeirinha, que criou com muita dificuldade e que estava com seus filhos e ali era dormia sobre o seu regaço, né? E quando Davi escutou essa história, certamente lhe chamou muita atenção e a ponto de Natan estender a história dizendo que aquele homem que tinha muitas ovelhas e vacas tomou posse da mulher, da ovelha, da cordeira daquele homem pobre que só tinha uma e tomou posse dela, né? A ponto de Davi, ele se enfurecer, ficar enraivecido, dizer: olha, esse homem que tomou a cordeirinha daquele homem pobre é digno de morte, é digno de morte esse homem. Só que Davi não sabia que aquele homem a quem o profeta se referia, da história como um homem rico, era ele, e que o homem pobre era Urias, né? E quando o rei se enfurece, diz: olha, esse homem que tomou a cordeirinha daquele homem pobre é digno de morte, ele tem que morrer. Aí o profeta diz: pois esse homem é você, esse homem é tu, rei. Tu tendo tudo, tu reinando sobre todos, sobre tudo e sobre todos, tomaste a mulher do soldado Urias. Além de tomar a mulher dele, a possuir de uma forma ilegal, você ainda o matou. E ali, irmãos, todos conhecem a história, né? Que o desfecho que foi, Deus puniu Davi, o filho que ela concebeu veio a óbito, e foi uma tristeza muito grande. Deus até fez um juramento de que Davi ia pagar a conta muito cara, né? Mas o que eu queria trazer atenção, queria trazer reflexão para você que me acompanha, é o fato de que ninguém faz nada errado que não fique impune diante de Deus. Um dia chega a prestação de contas do Senhor. Um dia chega na sua vida, chega na minha vida. Não existe pessoas que se escondam de Deus. Mas o que eu quero dizer nesse instante para você, para todos nós, essa palavra de reflexão, é que possamos refletir o fato de termos muitas coisas e que outros não têm nada. E muitos, às vezes tratando até de ministérios, igrejas, servos e servas de Deus, que tem tanto e ainda quer tomar a cordeirinha daquele que só tem uma cordeirinha. Tem tanto, mas parece que não tem nada. Deus te abençoou. Agradece a Deus pelas bênçãos que Deus te deu. Se Deus te abençoou, tem cuidado de você. Agradeça a Deus pela bênção, pela grandeza, pelo privilégio que você tem em ser abençoado por Deus. Porque existem muitas pessoas por aí que não teve a mesma oportunidade, que não teve a mesma graça, o mesmo favor de ter tudo que você tem. Observe que ainda existem muitas pessoas que agem exatamente como Davi. Isso em qualquer área da vida, seja na vida secular, seja na vida ministerial, ou seja na vida cristã. Muitos que têm humilham aquele que não tem. Muitos que têm tanto desejam tirar o pouco que alguém tem. Pense nisso. Não vamos agir como Davi. Davi, tendo tudo, tentou tirar exatamente aquela cordeirinha que o servo Urias tinha, o soldado Urias tinha. Vamos atentar para essa palavra, amados, e termos cuidado, para que o diabo não coloque no nosso coração uma inveja ou um mal contra qualquer uma outra pessoa. Porque muitas vezes Deus nos abençoa, nos proporciona uma vida melhor,
para abençoarmos as outras pessoas, para ajudar as pessoas que não têm. Mas tem gente que aí que tem a graça de ter, mas em vez de abençoar quem não tem, humilha, pisa, ainda tira. A ganância pelo poder é tão alta, é tão grande, que em vez de ajudar a pessoa que não tem, tenta tirar daquela pessoa o pouco que ela tem. Eu quero deixar essa reflexão para você que me acompanha nas redes sociais, seja no Facebook, no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, onde quer que seja. Não importa a plataforma onde você me acompanha. O que eu quero dizer para você nesse dia é que pensemos melhor. Vamos ser gratos a Deus e satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado. Existem pessoas que têm muito menos do que você. Muito menos, muito pouco do que você tem. E é feliz. E é feliz. E nós precisamos entender que quando Deus abençoa uma pessoa, seja ela ministerialmente, seja ela na obra de Deus, seja ela secularmente falando, em qualquer ponto da nossa vida, devemos agir de maneira equilibrada, vendo a necessidade do nosso irmão, vendo a pequena força daquele que não tem tanto vigor como você tem, como muitos têm. Se Deus te abençoou, seja grato a Deus e honre aquelas pessoas que não teve o mesmo privilégio, a mesma oportunidade, a mesma graça que você tem. E se você ainda não teve a graça de ser tão abençoado, seja em qualquer área, inclusive no ministério, inclusive na obra de Deus, espere com paciência, não atropele ninguém. Nós não precisamos matar ninguém como Davi fez para tomar posse da bênção de alguém. Aliás, a bênção de alguém é a bênção de alguém. A sua bênção é a sua bênção. A minha bênção é a minha bênção. Deus não vai trabalhar de forma errada. Deus olha tudo. Deus contempla tudo. Deus vê todas as coisas e no momento oportuno Ele vai agir. E quem agir com desonestidade, pisando, humilhando, tentando tirar do pequeno, Deus há de punir, Deus há de julgar e Deus há de castigar, porque a Bíblia diz que Deus julga retamente. Que aprendamos com esse texto os erros do rei Davi, que venhamos deixar de lado. Não vamos praticar os mesmos erros deste homem, deste grande rei de Israel, tão ilustre, tão rico, tão poderoso, mas que deixou-se levar pela grandeza do seu poder, pela força de seus braços, pela força do seu exército. Esqueceu que Deus estava lhe vendo e agiu de forma errada, a ponto do profeta Natã e repreendê-lo com a parábola de uma ovelhinha. Lembre-se disso. Muitos têm e não se satisfazem com o que têm, quer tirar daquele que não tem. Muitos não têm, deseja ter. E muitas vezes Deus dá, mas as pessoas simplesmente ficam soberbos e não sabem agradecer a Deus. Se Deus te abençoou, se Deus cuidou de você até hoje, Ele vai continuar cuidando. Sejamos, pois, leais, sinceros, corretos, honestos e retos diante de Deus, que vê a mim e a você, vê a todos nós. E não há nada que possa escapar da sua mão. Deus, Ele conhece todas as coisas, inclusive a mim e a você. O que você pensa e o que eu penso. Nós não podemos desejar mal aos nossos irmãos.
Como pode um cristão, alguém que serve a Deus, desejar tão mal ao seu próximo? Ou até mesmo fazer tão mal ao seu próximo? Pense nisso, que devemos amar o nosso próximo. Isto é mandamento. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que Deus em Cristo te abençoe. E eu fico muito feliz por você estar aí assistindo essa reflexão. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas. E que Deus em Cristo te abençoe abundantemente. A paz do Senhor, que Deus te dê um excelente dia, em nome de Jesus.